alegria de retornar ao Bezerra há meses. Essa oportunidade que estamos aqui em Caruaru, no evento que transcorre lá no shopping. E nós estávamos de folga agora à noite. E aí, lembrando do Bezerra, nós temos uma ligação carinhosa, afetiva, ter contato com um amigo. Eu não queria ficar no hotel descansando. E aí, de surpresa, a gente está vindo aqui matar a saudade da instituição e poder ter uma noite que a gente vai dialogar um pouquinho a respeito dessa mensagem de transformação e de renovação que o Espiritismo nos proporciona. Na verdade, uma das grandes tarefas que o Espiritismo trouxe à humanidade foi ampliar os nossos horizontes a respeito do objetivo da existência. Foi ampliar a nossa visão sobre o sentido da vida. E quando nós verificamos este verdadeiro caos que acontece na atualidade, na vida social, onde desde crianças até as pessoas mais vividas, de idade mais avançada, convivem com uma série de perturbação de natureza psicológica, emocional, uma série de angústias. Nós temos a epidemia de graça de suicídios, por exemplo. Nós temos as pessoas fragilizadas, com dificuldades para lidar com os seus problemas. E nós temos dificuldade de lidar com os problemas exatamente porque a gente não consegue precisar, não consegue identificar e não consegue perceber o sentido desses problemas na nossa vida. O Espiritismo, ao trazer a chave da reencarnação, nos mostra que os problemas, na verdade, quase sempre são respostas, ecos de atitudes, de maneira de pensar, de sentir, de agir que nós tivemos na atual existência, mas também coisas que a gente pensou e sentiu em existências anteriores. Allan Kardec, ele teve a oportunidade de colocar, e isso também está no livro O Céu e o Inferno, que Deus, sendo justo, toda e qualquer circunstância amarga, dolorosa de nossa vida, tem uma razão de ser ou tem um porquê. Quando você investiga e descobre que não há nada na vida atual que justifique ou que explique certas dificuldades que nós enfrentamos, sendo Deus justo, então a resposta se encontra em experiências passadas. Não foi por acaso que um grande pensador da Alemanha, grande poeta, filósofo alemão, Wolfgang Goethe, o autor de Faustus, ele teve a oportunidade de colocar de uma maneira encantadora, definindo o ser humano. Ele disse assim: o ser humano é como a água da chuva. Vem do céu, passa um período aqui na terra, volta ao céu através da morte, para de novo na terra se precipitar. Então o ciclo da chuva é o ciclo da reencarnação, é o ciclo do nosso desenvolvimento pessoal, é o ciclo do processo evolutivo da alma humana. Então, nós somos seres celestiais, numa experiência temporária transitória na matéria, com o fenômeno que nós chamamos morte. Retornamos para a dimensão espiritual e depois nós voltamos aqui para a Terra ou em outros mundos para dar prosseguimento às nossas experiências. Mas tudo tem uma finalidade, tudo tem uma razão, um ponto de partida, tudo tem uma origem. Então, onde nós vivemos, onde estamos situados, na família que estamos inseridos, com as pessoas que convivemos, com as dificuldades próprias que nós enfrentamos, tudo isso tem uma origem. É uma origem que repousa na alma, no indivíduo, na criatura. E, portanto, não há nem negligência de Deus, muito menos injustiça divina. Tudo passa com o Espiritismo a ter uma nova perspectiva, a termos um olhar diferenciado, um olhar equilibrado sobre a nossa própria vida. Esse olhar equilibrado vai dilatar sentimentos, emoções e também dilatar o nosso mundo de relacionamentos. E aí nós verificamos que ainda não aprendemos o sentimento, por exemplo, da gratidão. Face à nossa imaturidade espiritual, não conseguimos, por exemplo, ser grato. Muita gente diz assim: como eu vou ser grato se a minha vida é um verdadeiro inferno? Como é que eu vou ser grato a Deus, por exemplo, se a minha família vive em verdadeira combustão, em verdadeiros conflitos? Como eu posso ser grato a Deus se eu vivo, por exemplo, vivendo uma insegurança tremenda sobre a minha vida?
E aí nós não entendemos que a gratidão a Deus está exatamente na maneira como a misericórdia dele age sobre as feridas que nós mesmos abrimos para a nossa vida. Tudo aquilo que a gente vivencia simplesmente é uma resposta das escolhas que fizemos em algum momento da nossa trajetória. Mas Deus, na sua bondade extraordinária, favorece o envio de mecanismos que apacente, que tranquilize, que amenize as nossas dores. Porque se a gente fosse pagar, resgatar, se nós fôssemos recuperar aquilo que a gente fez de equivocado e problemático em algum instante da nossa vida, de maneira imediata, a gente não suportaria. A nossa vida seria profundamente sofrida. No entanto, por mais sofrida que a nossa vida seja, ela está carregada de um mecanismo que a lei de Deus utiliza, que é o parcelamento das nossas dificuldades. Deus é tão bom que Ele dá o frio conforme o cobertor. Ele dá uma cruz com o peso e o tamanho exato das forças e necessidades da alma. Não é nem o que a alma precisa, e nem é mesmo o que a alma de imediato necessitaria passar. Às vezes Ele faz um parcelamento e fatia de tal maneira que talvez as dores mais vigorosas virão depois, quando a gente estiver mais fortalecido, mais espiritualizado e com maior nível de compreensão. Aumentamos o peso da nossa cruz quando nos tornamos rebeldes à vida que nós trazemos. Muitas vezes a gente precisa ficar muito doente ou ter a existência física ameaçada para a gente começar a valorizar até mesmo as dificuldades e os problemas que nós temos. É preciso haver uma ameaça a uma perda maior para que a gente compreenda que a gente precisa redirecionar a própria existência, reorganizar a nossa vida interior, ressignificar os valores da nossa existência e compreender que inserido no ambiente e na vida que nós estamos inseridos, Deus está nos convidando a fazer a diferença ali, a aprender ali e a mudar a nossa existência ali. Quando nós viajamos para a Galileia distante, para aquele período que Jesus esteve aqui na Terra, há uma passagem extraordinária de um homem que ficara paralítico. Era um jovem de compreensão atlética, se divertia muito, tinha muitos amigos. E esse rapaz ele foi acometido de uma enfermidade que o paralisou as pernas, chegando até a paralisar um pouco acima da sua bacia. Ele ficava na cintura sentindo uma grande rigidez. Ele passou muitos anos, foi perdendo os movimentos e foi perdendo também os amigos, os muitos amigos que tinha. Porque enquanto ele andava, enquanto ele tinha vício, enquanto ele era divertido, muitos amigos estavam à sua volta. Mas quando ele foi levado ao leito, como ele foi levado àquela situação dolorosa, os amigos paulatinamente foram desaparecendo. Primeiro, porque ele não podia mais acompanhá-los nas noites festivas. Então, eles vão perdendo o interesse por aquele que não pode estar ao seu lado, nas tavernas, nos encontros, nos festejos. Então, ele foi sendo acessível e apenas 4 dos muitos amigos que ele tinha permaneceram. E ele ali estava paralítico, acompanhado pelo irmão, morava com o irmão, e tinha mais 3 amigos que não lhe faltaram, mesmo quando ele estava naquela circunstância. Ouviram falar num profeta diferente, um homem extraordinário, que estava realizando prodígios em toda a região da Palestina. Em toda aquela região havia aquele profeta Jesus de Nazaré, que tinha conseguido prodígios magníficos. E os 3 amigos um dia chegaram numa noite e começaram a falar entusiasmado para aquele jovem paralítico. O nome dele era Natanael ben Elias. E falaram assim, todo empolgado: vamos, soubemos que ele vai estar na praça principal de Jerusalém exatamente amanhã, mas amanhã eu não vou poder pregar, mas soube que ele vai estar em Cafarnaum depois de amanhã, na casa de um dos seus apóstolos. E aí, passado aquele dia, Natanael ben Elias ficou numa expectativa tremenda. Seu irmão, que era muito cético e não suportava a quantidade enorme de profetas que passavam ali, porque tinha
tinha profeta naquela época de todo jeito. Tinha profeta de cabelo enxuto, de cabelo maltratado, profeta esquálido, todos falando de um reino de Deus, os falsos profetas. Mas o seu irmão disse: olha, vocês estão despertando uma esperança no meu irmão, e se for um desses enganadores que passam por aqui aos montes? E um dos amigos disse: olha, este homem é extraordinário, porque eu conheci uma parenta minha, que ele curara de uma enfermidade cruel. Então este profeta é verdadeiro, minha prima está curada. Ele vai curar, é a oportunidade de Natanael. E foi que 2 dias depois, logo pela manhã, os 3 amigos, acompanhados do irmão de Natanael, Ben Elias, organizaram uma maca, o envolveram e amarraram na maca para poder levá-lo, e seguiram em direção a Cafarnaum. Quando chegaram nas proximidades da casa de Simão Pedro, Simão Bar-Jonas, tiveram um impacto que os deixaram um tanto entristecidos. A frente da casa estava superlotada de sofredores. Lá estavam coxos estropiados, dementados, paralisados, cegos, obsidiados, enlouquecidos. Todos estavam lá, sem falar na enorme multidão que já estava lá dentro da casa, que não era uma casa extensa. E aí Natanael e Elias, olhando aquela multidão, pensou: como eu vou entrar ali? E começou a chorar. Porque ele estava convicto que aquele profeta diferente poderia lhe devolver o movimento das trevas. Foi aí que um dos amigos teve uma ideia. A casa de Simão Pedro, ela era reta em cima, e tinha uma claraboia parcialmente tapada. E disseram assim: vamos colocá-lo por cima. E começaram a pedir licença e trazendo aquele rapaz amarrado. E não é que as pessoas em volta, aquelas pessoas atormentadas, perturbadas, sofridas, começaram a se condoer de Natanael Ben Elias, daquela condição dele estar numa maca, e foram afastando. E aí os 2 amigos subiram, o irmão de Natanael e o outro amigo ficaram embaixo, e aquela multidão pequena começaram a empurrá-lo para cima, porque entenderam que o objetivo era fazer Natanael Ben Elias ficar diante do profeta Nazareno. Afastaram a claraboia e desceram a maca com Natanael. Quando desceram a maca na sala, Jesus estava de costas para ele. E quando desceram a maca, já havia uma multidão enorme que ocupava todos os lugares, todos os ambientes da casa. Jesus virou-se e os seus olhos cravaram nos olhos de Natanael Ben Elias. O impacto que causou a figura do Cristo, 1,85 m, diferindo do biótipo, do tipo, da estrutura, da organização das pessoas que viviam naquela região. Jesus tinha mais ou menos 1,85 m, os cabelos cor de amêndoas descendo aos ombros. Era uma figura que tinha uma majestade sem ser presunçosa, irradiava um domínio moral extraordinário. Era uma figura que impactava de imediato. Os seus traços eram de uma beleza diferenciada, e os seus olhos, um tanto quanto de mel claro, irradiavam uma luz e um brilho que pareciam 2 estrelas gravadas na face. E aqueles olhos fitaram profundamente os olhos de Natanael Ben Elias. E para a surpresa do paralítico, Jesus olha para ele demoradamente e pergunta: Natanael Ben Elias, tu crees que eu possa te curar? Natanael teve um impacto. Como é que ele sabia o meu nome? Nunca viu Jesus na vida dele. Como ele sabia o meu nome? Foi o primeiro impacto que ele teve. Aliás, o segundo. O primeiro foi ver aquela figura majestosa do profeta diferente. E o segundo foi saber o nome dele. Ele ficou perplexo e respondeu: creio, Senhor. Mas não respondeu com muita convicção, não. Jesus olhou para ele, mandou desamarrar, estendeu a mão e disse: Natanael Ben Elias, levanta-te e anda. Natanael Ben Elias colocou os cotovelos na maca, fez um impulso para levantar e sentiu uma fraqueza, uma tontura e caiu novamente na maca. Jesus, imperturbável, com uma serenidade magnífica, olhou mais profundamente nos olhos de Natanael
E repetiu a pergunta agora, com um teor muito mais vigoroso, com uma energia muito mais evidente, com um magnetismo irradiando de uma maneira fascinante. E ele repetiu: Natanael e Elias, tu crês que eu possa te curar de fato? E aí ele respondeu sim com o coração: sim, Senhor, sim, Rabone, eu posso, eu creio que tu podes me curar. Então Jesus estende novamente as mãos e diz: eu quero, levanta-te e anda. Ele faz o mesmo movimento, ergue-se e começa a dar os primeiros passos depois de mais de 10 anos paralisados. E ele começa a andar e a chorar, chora e grita, e aí as pessoas que estavam ali dentro começam a gritar: Hosanas ao filho de Davi. E as pessoas que estavam fora se apercebiam que era mais um prodígio que o grande profeta havia realizado. E aí Natanael e Elias saem daquela casa, esfuziante, correndo, bradando, e as pessoas ficam emocionadas. E Jesus continua a curar, a pregar, a falar, a curar, durante todo o dia, até que por volta das 17 horas, isto foi pela manhã, por volta das 17 horas, Pedro se aproxima e percebe que Jesus estava pálido e aparentava estar cansado. Pedro se aproxima e, observando aquele estado de palidez de Jesus, corre logo para o que restava de pessoas que queriam ser atendidas e diz: o mestre vai atender amanhã, hoje ele precisa descansar. E aquelas poucas pessoas que restavam foram embora, e Pedro volta, e observando que Jesus estava concentrado, havia uma lágrima que descia na face do mestre. Então Pedro se aproxima e, tentando quebrar aquele clima, aquele ambiente de perturbação, ele se aproxima e sorridente diz assim: Senhor, a messe hoje foi maravilhosa, a semeadura foi fantástica, o Senhor viu quantas pessoas ficaram curadas, o Senhor viu aquela garota que não conseguia escutar, começou a ouvir e viu aquele homem dessa que saiu colocando as pessoas que haviam sido curadas, mas Jesus permanecia em lágrimas. Foi aí que Pedro perguntou: Senhor, tu estás chorando de alegria, não é? Jesus olhou para Pedro e disse: não, Pedro, eu não estou chorando de alegria, eu estou chorando por quem ficou curado. Eu estou chorando por aqueles que recebem tantas dádivas do Pai e não sabem ser gratos. Agora mesmo, Natanael e Elias, aquele paralítico que eu curei pela manhã, está embriagado na taverna, comemorando com pessoas de má vida e equivocadas o fato de ter voltado a andar. Nem todos que recebem as bênçãos de Deus sabem ser gratos. Nós somos, de alguma maneira, espécies de Natanael e Elias. Porque se não somos paralíticos e recebemos diretamente de Jesus uma cura, mas quantas bênçãos e oportunidades a nossa vida não recebeu desde que nascemos? A bênção de um lar. Mas tem muita briga na minha família. Não importa. Por que a gente só vai se deter naquilo que nos incomoda? Por que a gente nunca lembra as coisas boas que tem? Triste é não ter família. Isso é que é o mais triste. Tem uma frase que diz assim: a gente precisa do outro até para ter raiva. Até para ter raiva a gente precisa das pessoas. É tão triste você não ter ninguém. Eu estava num evento lá em Fortaleza, eu e um amigo nosso, palestrante espírita, e ele fez a opção de não querer nenhum envolvimento de relacionamento amoroso, de casar, e se dedicou apenas à causa do Evangelho, do Espiritismo. E aí me convidou, nós fomos jantar, e aí ele começou a desabafar, falando: puxa, às vezes a solidão é tão dolorosa, é tão triste, né? Sofre. Eu mesmo, acabou esse evento maravilhoso, vou pegar o avião e vou para Salvador, é uma palestrante lá de Salvador, muito conhecido. Vou chegar em Salvador, não tem ninguém me esperando no aeroporto, nem a Polícia Federal, porque não fiz nada errado. Aí vou para casa, mexo com o gatinho, abro a geladeira,
tomam leite, e ninguém para conversar, para perguntar assim, olha, como é que foi, qual foi a novidade do evento. Então, ele começou a mostrar um lado fantástico, de que mesmo com a nossa vida em família problemática, difícil, não importa, é uma vida que tem a sua riqueza pela própria experiência de você estar convivendo com as pessoas, de você estar tendo aquela oportunidade de estar lado a lado com aquelas criaturas. Então, a família é uma dádiva, assim, independente dos problemas e das dificuldades que nós temos. Nós temos a nossa convivência com pessoas que estão na nossa história de existência. São hoje, talvez, os avós que a gente não presta atenção, ou os pais, que a gente tem dificuldades, porque depois que a gente cresce, né, a gente começa a querer ser dono do nosso mundo, naturalmente, e começamos a ter problemas, né, de convívio, dificuldades de conviver. Os nossos pais vão envelhecendo, tem o seu ponto de vista, tem a sua construção, tem a sua história, tem a sua cultura. Nós começamos a construir a nossa, mas para a gente chegar até aqui, eles fizeram parte da nossa vida. Eles fizeram a nossa história. Ninguém aqui cresceu sem a participação deles na sua história de vida. Ninguém. E nós esquecemos de ser gratos ao próprio corpo que nós temos. Mas agora tem que usar óculos, não estou enxergando nada. Mas triste. Tu enxergar sem óculos até há pouco tempo atrás. Não é? E que bom que você pode ter um óculos. Eu mesmo, se eu tirar óculos, eu não leio nada. Mas quando eu boto isso aqui, eu acho a coisa mais linda do mundo. Porque eu posso ler. Não é? Então a gente tem que ter. Um irmão meu, consanguíneo, ele teve um problema renal. E aí foi indicado fazer hemodiálise. Como ele tinha problema renal, ele dizia, hemodiálise eu não faço. Porque ficar dependendo de uma máquina, eu não faço hemodiálise. Só que o problema dele foi piorando, foi se agravando, ao ponto de ele ter uma crise, de se sentir fraco, na iminência de desencarnar, levaram ele às pressas de emergência no hospital, e lá ele foi levado para fazer a hemodiálise. E quando terminou a hemodiálise, ele curado, recuperado, ele ficou tão grato à máquina, que ele fez um poema. Ele fez um poema para a máquina, coisa mais linda do mundo. E ele, no poema, ele escreveu como ele mudou de ideia por ver o benefício que a máquina tinha feito para ele. Claro que é muito incômodo uma pessoa que tem que ficar fazendo hemodiálise até a desencarnar. Claro que isso é incômodo. Claro que tem um risco, tem. Mas quantas pessoas vivem vários anos sem sentir a fraqueza, sem sentir a dor, e melhorando depois que faz a hemodiálise? Foi o caso dele, ao ponto de escrever um poema e de se tornar amigo da máquina de hemodiálise. Então aquilo que nos serve, aquilo que torna-se apêndice para que a gente possa desenvolver a nossa existência, nós deveríamos ser gratos. Você está com a dor de dente terrível, o dente está explodindo. Aí nada passa, já tomou remédio de todo jeito, o dente incomodando. Aí você consegue um dentista de emergência. Leva você para lá. E ele resolve a situação. O dente passou. Nem que tenha sido preciso tirar, tudo bem. Quando tira, olha que alívio. Alguém que já teve dor de dente? Levanta a mão só para ver quem teve. Não é maravilhosa? É uma delícia. Pois bem, quando ela passa, que bênção. Tinha um rapaz lá no carro que ele sofreu tanto, os médicos não conseguiam parar a dor de dente dele, porque ele estava muito inflamado o dente. Era antibiótico em cima de antibiótico para poder, né, fazer o tratamento, até que finalmente tinham que arrancar, porque ele estava realmente todo corroído, não tinha como salvar. Quando arrancaram o dente, que o médico mostrou, o dentista mostrou para ele, vou jogar fora. Disse, não, doutor, jogue não. Me dê ele aqui. O médico deu, e ele tirou do bolso um doce e esfregou o dedo. Doa agora, vai. Isso é a vingança. Ele sabe o quanto doía quando ele comia um doce, quando comia alguma coisa que provocava a irritação, né, no nervo e tudo mais. Então, como ele começou a bendizer o dentista,
só quando a gente faz o tratamento. A gente morre de medo de fazer cirurgia. Ninguém gosta, né? Pode ser a coisa mais simples do mundo. Unha cravada, ai meu Deus, vou fazer uma cirurgia. O nome de cirurgia tem um peso danado. Primeiro que a maioria tem medo da anestesia, né? Tem medo de tomar anestesia e não voltar mais. Mas desencarnar como um passarinho é a coisa mais linda, né? Fechar o olho, não sentir mais nada, né? Mas todo mundo tem medo. Pois bem, mas aí está uma crise de apêndice, ou então vesícula, vomitando, colocando tudo para fora, sentindo mal, aí leva, tem que operar todo dia, depois que opera, que passa, ai meu Deus, que é a melhor coisa, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não tirei esse problema antes? Esperei se agravar tanto. Então o mecanismo da gratidão é uma virtude. É uma virtude que a gente precisa cultivar e compreender, porque isso passa pela compreensão do sentido da nossa vida. Por entender que a nossa vida tem valor magnífico. Para Deus, a nossa vida é especialíssima. É muito especial. Tanto é que não existem dois espíritos iguais. Não existe. Todos nós aqui somos únicos. Você pode encontrar alguém parecido com você. Até sósia, como chama. Bem parecido, mas é uma individualidade diferente da sua, que tem desejos, aspirações, comportamentos, virtudes diferentes do que você tem. Pode até ter alguma coisa parecida, mas com certeza tem coisas diferentes. Então não existem dois espíritos iguais, portanto a gente é único. A nossa base de constituição divina é única. Para onde você for, você será único. Isso mostra o quanto a gente é especial para a divindade. Só que, se a gente desenvolve esse sentimento de somos especiais para Deus, a gente desenvolve a gratidão. A gente começa a desenvolver esse sentimento. Então, por que fazer como Natanael Benhamias, ao invés de demonstrar a nossa gratidão com a construção positiva de ser, numa modificação da nossa vida, para que a nossa vida seja melhor, para que o nosso pensamento, a nossa casa mental, não seja povoada de lixo mental, para que as nossas interpretações da vida, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouviu, não sejam interpretações que nos intoxiquem, que nos prejudiquem. Isso é a construção da harmonia interior. Isso é a construção da nossa espiritualização. Espiritualizar-se, portanto, é esse olhar de compreensão, é desenvolver essa percepção de que a nossa vida, a sua vida, a minha vida, ela é de uma riqueza monumental. Nós somos detentores de riquezas que não imaginamos. Eu li e gostei muito quando eu vi alguém disse, eu não lembro o nome do pensador, que disse assim, aliás, foi um estudioso da educação, Ken Robinson, que disse assim, nós somos semelhantes a uma caverna. E os mineradores, quando eles descem escavar aquela caverna, chegam lá embaixo, eles descobrem ouro, diamante. Então, dentro da gente tem ouro, tem diamante. No solo da nossa vida tem tudo isso. Então, nós deveríamos nos transformar em mineradores do tesouro que há aqui dentro da gente, para descobrirmos, de início, pepitas de ouro. E aí, pepitas de ouro, claro, é metafórico, é uma figura de linguagem, significando os primeiros valores cintilantes da nossa vida. E se a gente prosseguir nessa busca do nosso mundo interior, nós vamos descobrir os diamantes que repousam dentro da gente. Diamantes capazes de refletir brilhos diferentes e cores diferentes. É a nossa aura, a nossa atmosfera espiritual. É aquilo que nos cerca. Todo mundo aqui tem aura, não é? Todos nós temos um campo de energia. Esse campo de energia é resultante daquilo que a gente está fazendo da própria vida, do pensamento, das atitudes, das palavras. Tudo isso vai criando uma energia na volta da gente. E essa energia, gente, ela não é simplesmente uma coisa bonita, assim, se for luminosa, para se fotografar, ou um médico vidente olhar para você e dizer, sua aura está linda. O objetivo da aura não é esse. A aura, na verdade, é um cartão de apresentação e fala muito do momento que você está situado. A nossa aura, esse campo de energia, é muito dinâmica,
ela muda até de segundo a segundo, de minuto a minuto, porque ela vai sempre refletir as nossas escolhas de emoção, de sentimento, de pensamento. Então, você pode chegar aqui com uma aura rosada, cintilante, matizada de prata, e de repente, se você começar a se lembrar de uma coisa ruim, ou de alguém que você não gostou, a sua aura começa a mudar. Ela vai perdendo brilho, vai perdendo as cores mais pujantes, ela vai se tornando, ao invés de transparente, opaca, porque ela vai refletir nosso estado de espírito. Mas a aura é o nosso cartão de apresentação. Em qualquer lugar que a gente vá, ela vai nos identificar para os espíritos desencarnados. Que mesmo os espíritos desencarnados, inferiores, aqueles que não são muito desenvolvidos, podem sim perceber a nossa natureza moral, a nossa natureza interior, ao averiguar a nossa atmosfera psíquica, o halo que está em torno da gente. Um espírito olhando para qualquer um de nós aqui, ele pode identificar os matizes dos nossos anseios e desejos. Eles conseguem ver. E para aqueles que não conseguem ver, que estão aqui na Terra também como a gente, a nossa aura impregna o ambiente, ou a pessoa que está próxima a gente, desse mesmo teor de vibração. Aonde a gente chegar, a gente vai enriquecer ou empobrecer o ambiente onde nós chegamos. E com quem você falar, de quem você se aproximar, você irá influenciar o campo de energia dele com o seu campo de energia. Assim como o campo de energias dele vai também chegar até você. Dependendo de como você está, se sintonizar com uma pessoa, ou se houver alguma coisa não adequada, você poderá sentir um impacto, você poderá sentir uma antipatia, você poderá ter uma rejeição àquela outra criatura, ou poderá ter uma sensação de êxtase, de plenitude, de bem-estar, de uma coisa agradável. Eu não sei se você já tiver essa experiência de chegar, por exemplo, num consultório médico, ou no hospital, ou até num ambiente escolar, ou até na casa de alguém, e de repente você estava bonzinho, aparentemente bom, e de repente começa a sentir um desconforto no estômago, uma ânsia de vômito, daqui a pouco começa aquela dorzinha de cabeça. Você pode ter captado naquele ambiente os fluidos, as energias, e nos primeiros centros de força, de energia da gente que capta, que reflete, somatiza isso aí, é a boca do estômago, onde está o plexo solar, ou o chakra solar. É por isso que muita gente, quando chega em certo ambiente, quando chega próximo a determinadas pessoas que estão com problema, sente ânsia de vômito, ou sente um desconforto grande, come uma besteirinha, fica empachado. E depois passa para os outros núcleos de equilíbrio, a pessoa começa a ter tontura, vertigem, e isso é o reflexo da absorção de fluidos que chegou àquela pessoa. Mas também a gente deve se perguntar, como é que o meu campo de energia está influenciando alguém? As pessoas estão se sentindo bem quando se aproximam de mim? Ou as pessoas não estão se sentindo bem? Alguém aqui já ouviu falar do chamado olho de seca-pimenta? É aquele que chega assim, tem uma flor bem bonita na casa de quem foi visitar. Menina, que coisa linda essa rosa! Quando ela sai, a rosa... né? Então deve ser uma pessoa muito ruim. Não. O pior que não. Nem sempre o chamado olho de seca-pimenta é alguém que seja mau. Às vezes é alguém que está com muita energia, muitos fluidos, talvez num momento descontrolado, e emprega, por exemplo, a planta é muito sensível, como criança. A criança, por exemplo, ela pode dizer assim, aí leva para a benzedeira, ela diz mal olhado. Não é? Alguém já levou aqui algum filho ou neto para a benzedeira? Já? Sim, leva essa besteira. Né? Aí ela pega aquele matinho e conversa, né? Meu zeloso, não sei o que, tal. Aí 20 minutos, 30 minutos fazendo isso, aí depois mostra assim a planta nascendo. Meu
Deus, olha, essa criança está com um olhar. Bom, claro que existem casos, tem plantas que absorvem sim os fluidos. Mas depois que você tira a planta da pé e sacode o bicho em meia hora, tem planta que eu falei. Não tem nada a ver com fluido. Né? Tem a ver com a sacudidela que está andando na ponta da planta. Porém, a benzedeira tem as benzedeiras que são realmente medium-passistas. Elas curam, elas beneficiam as pessoas, porque mediunidade está em todo lugar. Não é? Elas só utilizam o matinho, mas elas na verdade aplicam passe, aquelas que são verdadeiras, com seus fluidos, com sua energia. E a criança, realmente tem criança que fica abatida por excesso de fluido. Tem o fluido ruim? Tem. Tem o olho mal de seca-pimenta? Tem. Tem gente que tem muita inveja, e a inveja é uma energia. A inveja é uma energia. Porém, muitas vezes, o mal-estar que uma criança sente, repito, pode não ter nada a ver com aquela pessoa desejar o mal para aquela criança. Pode ter sido apenas uma questão de fluido. Um amigo nosso que já desencarnou, lá na minha cidade do Cabo de Santo Agostinho, o filho dele, na época o filho dele tinha 6 anos, 7 anos de idade, estava com uma infecção, uma inflamação, alguma coisa assim. E esse amigo nosso, ele é um verdadeiro dínamo, verdadeiro gerador de energia. Nosso amigo Almir. E aí ele foi aplicar o passe no filho em casa. Ele aplicou o passe e pôs a mão na área que apresentava mais problema. E pôs a mão e ficou orando. Queria tanto curar, melhorar o filho, com toda a dedicação. Daqui a pouco, esqueceu a hora. Pôs a mão e ficou, mandando energia. O menino começou a ter convulsão. Foi energia ruim dele para o filho? Não. Super dosagem. Ele já era um dínamo. E a vontade dele era tão grande de beneficiar o filho, que tome fluido. O menino fragilizado, doente, com infecção, começou a não suportar. Se ele tivesse prosseguido, ninguém sabe o que poderia acontecer. Sorte que ele parou, e o amigo espiritual depois orientou ele, disse, olha, o que aconteceu foi uma verdadeira sobrecarga. Você deteve-se muito na região e ficou impregnando ele com fluido. Você tem uma energia muito densa, muito forte, muito vigorosa. Então você tem que dosar um pouquinho, porque era um passe muito específico, não era um passe tradicional, era um passe específico. Então, para você ver que há peculiaridades da nossa vida. Né? Às vezes a pessoa chega com dor de cabeça no centro, está morrendo de dor de cabeça. Pode ser influência espiritual, pode ser dor de cabeça devido a estresse ou dramas emocionais. Quando senta na cadeira, com o passe, o médico vai aplicar o passe, começa a aplicar, e a pessoa sai bem melhor, e o médico às vezes pode começar a sentir uma dorzinha de cabeça. Por quê? Porque no passe você tem uma troca de energia. Né? Por isso que quem trabalha doando energia tem que ter consciência, equilíbrio, conhecimento, para saber que ao captar aqueles fluidos, você não precisa ficar com ele. Você pode deixar aquele fluido sair e ficar tudo bem. Beneficiar aquela pessoa e você também ficar bom. Mas isso que a gente vê no centro espírita, gente, acontece no dia a dia da gente, na casa da gente. Quantas pessoas ficam doidinhas, não sabem o que está acontecendo? Tem gente que desencadeia uma dor de cabeça, quando você vai ver, você vê uma entidade espiritual muitas vezes emitindo fluidos para o cérebro daquela pessoa, para que ele sinta-se mal. Ou então, a própria pessoa não tem espírito nenhum, mas a própria pessoa, completamente desajustada, desequilibrada, ela desnorteia-se e ela provoca uma resposta no corpo violenta. Quando a gente aprende a ser grato, quando a gente aprende a valorizar a vida que a gente tem, quando a gente aposta e investe no nosso equilíbrio pessoal, a gente adoece menos. A gente adoece menos, a gente passa a ter mais saúde. Saúde tem a ver com o equilíbrio da alma, sim. Porque no fundo, doença, seja de que natureza for, é um tipo de energia problemática ou problematizada que se transforma em tumor, cisto, infecção, inflamação, doenças psicossomáticas, se transforma em quistos, cistos, tudo a partir de uma condensação de energia. Já a pessoa que investe na alegria de viver, no otimismo de sua construção, em pontos de vistas positivos, pessoas que apostam na sua espiritualização, tendem
a ter um equilíbrio, uma energia mais ajustada. E, em consequência disso, adoece menos, sente menos dor, tem mais ânimo para a vida, consegue dormir melhor. O seu corpo, que é um organismo, o organismo é um sistema, passa a funcionar de maneira equilibrada. Tudo isso se chama amor. Tudo isso resume-se em amor. Portanto, o amor deve ser entendido por todos nós, na nossa busca de conhecimento espiritual, como sendo a força da saúde integral do espírito. Amor é o equilíbrio energético da nossa vida. Auto-amor, amor ao outro, amor à natureza, amor a Deus, amor a quem convive com você. Tudo isso provoca uma resposta sadia em nós, assim como o ódio, a malquerença, a mágoa vai trazer respostas doentias para a nossa própria existência. Gente, tá legal ou tá ruim? Tá com medo? Se vocês sorrirem, é porque se identificarem. Pronto, não precisa dizer mais nada. Tá bom. Todos nós vivemos isso, gente. Todos nós vivemos essa realidade. Esse é o nosso dia a dia. E é por isso que o Espiritismo vem mostrar para a gente que Jesus é para o dia a dia da gente. Aquilo que ele trouxe é para o dia a dia do ser humano. Assim como aquilo que o Espiritismo explicita para a nossa vida, né? O Espiritismo não é só receber espírito. O Espiritismo não é só aplicar paz. O Espiritismo não é só fenômenos extraordinários. Não, o Espiritismo é essencialmente um modo de viver espiritualizado. Isso é Espiritismo. É uma busca do ser humano melhor. É uma busca da gente compreender, olha, a partir de hoje eu quero dar uma guinada na minha vida para que a minha vida seja melhor. Eu não tenho que viver assim, assim, assim. Não preciso viver. Eu posso dar essa guinada, essa transformação, essa mutação. O que aconteceu nos primeiros 300 anos do cristianismo, quer dizer, com Jesus, até 290 depois de Cristo, pode e ainda acontece hoje. Ou seja, aquelas mudanças que nós admiramos na história do cristianismo. As conhecidas como Paulo de Tarso, Maria de Magdala e tantos outros, mas também aqueles personagens anônimos que passaram lá. Pessoas que, ao conhecer a mensagem do Evangelho, redirecionaram a própria vida, tiveram a coragem de olhar o mundo com outros olhos, de perceber a vida por outro prisma e de dizer a si mesmo, eu quero ser uma pessoa diferente, eu quero ser uma pessoa melhor. Quando a gente faz isso, a gente começa não mais a julgar o que o outro é, mas a gente começa a identificar o que nós precisamos ser. Se eu me detenho muito no que o outro precisa ser, eu perco quase sempre a conexão daquilo que eu preciso edificar. E a pessoa que busca a maturidade espiritual foca na sua própria transformação íntima, foca na sua necessidade de corrigida. E aí, a vida dele, mesmo ele encarando, por exemplo, a descoberta de defeitos que ele não sabia que tinha, a vida dele se torna mais rica, porque passa a ser uma vida mais profunda. Grande parte, hoje o Rossandro abordou muito bem lá no shopping, lá no evento, ele mostrou sobre isso, como a nossa vida hoje é tão rica de oportunidades tecnológicas e é tão vazia existencialmente. Você vê como as pessoas ficam, por tão pouco as pessoas se descontrolam, as pessoas se deprimem, as pessoas se entregam ao desespero. Por pouco. Não é por coisas graves, coisas, às vezes, de só menos importância, e aquilo ganha uma projeção. Por quê? Porque a nossa vida interior está superficial. A gente tem uma vida de superfície, de periferia. Não damos profundidade à própria existência. Não construímos uma forma de viver edificada numa percepção nucleada, ou seja, você ter um olhar para dentro, você construir essa harmonia através do autoconhecimento, através de saber quem eu sou, o que eu preciso fazer em mim para poder lidar com aqueles que convivem comigo. Às vezes, a solução para lidar com os problemas dos outros está na nossa própria mudança. Porque na nossa mudança a gente vai ajudar o outro
outro a mudar também. Na nossa transformação, a gente muda o outro também. O auxilia o outro a começar a enxergar. Mas é preciso que a gente não faça um quadro de competição, né? Para saber quem tem sempre razão, quem está certo, quem está correto, quem não está, porque isso não vai construir nada. Isso vai criar mais conflitos, mais desentendimentos, mais obstáculos para construirmos uma vida mais edificada, mais harmoniosa e mais feliz. Portanto, a nossa vida, meus amigos, vale muito. A sua vida vale bastante. Quando você estivesse se sentindo pior, quando você estivesse se sentindo assim, um lixo, se por acaso acontecer de você dizer assim, a minha vida não está valendo nada, sacuda a cabeça e refaça o pensamento. Primeiro, porque para Deus sua vida já vale muito. Mas se ele disser assim, mas eu não entendo, como é que eu vou entender o que Deus vê em mim? Então lembre-se o seguinte, eu gosto muito de fazer essa indagação, faço para vocês aqui também. Deus faz o que não presta? Não. Deus faz o que não presta? Não. Deus só faz o que é bom. Uma árvore boa só dá bons frutos. Deus é a nossa árvore. Ele só faz o que presta. Quem nos fez? Deus. Se Deus só faz o que presta e Ele nos fez, logo nós perfeito. Pronto. Então quando a gente sentir lixo, vamos parar para não, lixo não. Eu posso estar vivendo um momento ruim, um momento que eu não estou entendendo, um momento que eu não me sinto amparado, um momento que eu não me sinto socorrido, um momento que eu me sinto sozinho, não importa. Tem aqueles momentos que a gente se sente ruim. No entanto, para a gente não se permitir a droga, o tóxico, o veneno da autodestruição, da baixa autoestima, nós temos que nos lembrar do seguinte: ainda que alguém lhe trate mal, lhe detrate, você não é a detratação que o outro lhe fez. O outro pode ter uma percepção errada sua, mas você não é o que o outro lhe disse. A gente se intoxica muito pela opinião dos outros. Porque alguém falou isso, aquilo. Porque alguém disse dessa e daquela forma. Porque a gente, na verdade, ainda não tem a segurança interior da nossa realidade espiritual. Do que é que nós somos? Então nós somos esse filho da luz, feito por Deus, que só faz coisas maravilhosas. Deus fez um encanto para a gente. Nós somos pessoas fantásticas. Nós somos pessoas maravilhosas. Por que não? Mas não estou dizendo isso, não é por presunção para a gente sair por aí de nariz arrebitado dizendo que eu sou maravilhoso. Quem disse foi um cara lá no centro. Não, aí todo mundo vai dizer que bicho arrogante, né? Não. O sentido é de autoconsciência. Saber que nós temos o potencial divino e que devemos investir esse potencial na nossa edificação pessoal, na nossa edificação íntima. É este o caminho que nós devemos trilhar, traçar no rumo da nossa própria libertação. Feliz daquele que persevera, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus disse, mas salvo de quê? Salvo de quê? A gente quase sempre não faz essa pergunta. Será salvo, mas salvo de quê? Jesus está se referindo a quê? A gente associa salvação a templos, né? Não, se você aceitou Jesus, está salvo. Você tornou-se dessa religião, também está resolvido sua parada. Então a gente associa fatores externos, quando na verdade não é. Tinha uma senhora, aqui em Pernambuco, ela frequentava o centro espírita no sábado à noite. Era um centro até como esse aqui. Todo sábado à noite. No domingo ela ia para a missa. Na segunda-feira ela ia para o culto da Igreja Batista. E na terça ela ia também na sinagoga, lá no Recife Antigo. E aí o presidente do centro espírita, que era muito amigo dela, quase vizinho, sabendo disso, disse: dona fulana, desculpa, eu não tenho nada a ver com isso, não nos incomoda, o espiritismo não tem problema nenhum. Mas por que a senhora de hoje vem aqui no cinema? Eu sei que a senhora não perde uma missa no domingo, na segunda a senhora vai para o culto da Igreja Batista, eu soube até que a senhora vai até na sinagoga lá dos judeus. Ela disse: meu filho, não é por nada não, é porque se uma estiver errada, a outra está certa e eu estou salva. O problema dela é de salvação. Mas não entendemos que Jesus se referia a salvação
salvar-se de nós mesmos, da nossa ignorância. Salvar-nos das sombras que não aprendemos ainda a transformar dentro da gente. Salvar da nossa incúria, da nossa imprevidência, da nossa vigilância, do nosso desrespeito. Salvar dos nossos mecanismos escapistas. É isso. Porque à medida que a alma se ilumina, progride, se harmoniza, a gente vai criando um eixo de equilíbrio e o eixo central da nossa vida passa a ser pensamentos edificantes. E aí vencemos a ignorância. A ignorância vence o medo vence a sombra vence a doença vence a felicidade e vai por aí fora. A infelicidade vai desaparecer um dia exatamente, porque nós estaremos construindo e edificando esse outro mundo e essa outra realidade dentro de nós. Estudemos o Espiritismo diante dessa perspectiva, meus amigos. Eu gosto muito de dizer o seguinte: qual é o livro básico do Espiritismo? O primeiro livro assim básico, que todo mundo tem que estudar. O livro dos Espíritos. Mas me permitam dizer uma coisa para vocês. O livro dos Espíritos é a espinha dorsal do Espiritismo. Assim como todas as obras de Allan Kardec precisam ser conhecidas. Mas há um livro que eu considero o livro mais belo, o melhor livro do Senhor Allan Kardec. Para mim, opinião pessoal: O Céu e o Inferno. Pena que muitos espíritas trabalhadores nunca leram O Céu e o Inferno. Mas é um livro envolvente. É um livro de um manancial. E ele vem mostrar, quando ele aborda o céu e o inferno, é um tratado filosófico de tudo isso que eu falei aqui. Das escolhas que a gente faz. E ainda por cima tem um capítulo de evocações em que ele traz para comunicações mediúnicas espíritos endurecidos, espíritos suicidas, espíritos medianos moralmente e espíritos felizes, para mostrar a realidade de cada um de acordo com o que foi a vida de cada um até chegar no mundo espiritual. É um livro fabuloso que dá uma percepção da gente da autoconstrução. Então, o Céu e o Inferno, eu recomendo a vocês, leiam esse livro. Mas a gente fica meio pesadão, o céu e o inferno. Quando a gente fala inferno, todo mundo fica meio, né? Mas é simples, não vai ter problema nenhum não. Até porque inferno, a gente está bem acostumado com isso. Céu é que é problema para a gente. Então o céu e o inferno vai dar essa consciência de que o mundo espiritual, o mundo futuro, entre aspas, é o mundo mental. O mundo dos espíritos, ele é essencialmente o mundo do pensamento. E céu e inferno é apenas um estágio. É algo que nós estabelecemos na própria consciência. Porque conforme no livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou: aonde está inscrita a lei de Deus? E ele perguntou isso, Kardec foi muito sutil. Ele perguntou porque tinha o islamismo, o cristianismo, tinha a Bíblia, o Alcorão, o Zen de Avesta, o livro tibetano dos mortos. Vai que os Espíritos respondem: a lei de Deus está inscrita no Zen de Avesta, ou na Bíblia. Aí dava uma supremacia para aquela religião. Mas como foi que os Espíritos responderam a Allan Kardec quando ele perguntou: aonde está escrita a lei de Deus? Resposta: na consciência. Na consciência. Ali está a lei de Deus. Aí está toda a lei e os profetas. Significa dizer que Deus está em toda parte, em todas as doutrinas, desde que elas estejam alicerçadas em suas leis e objetivem o bem da humanidade. Por isso, concluindo o nosso trabalho, que nós possamos acordar todas as manhãs com entusiasmo, com alegria de viver, sem neurose de ter que ser feliz de todo jeito. Porque tem gente que eu preciso ser feliz. Ela já vive infeliz porque precisa ser feliz. Tem gente assim que quer ser feliz de todo jeito. E aí fica sofrendo porque quer ser feliz de todo jeito. Como se a vida fosse apenas ser feliz. Não acreditem em um guru que chega e diga assim: ó, o sentido da vida, nós viemos aqui para ser felizes. Isso é muito perigoso. Quando você diz isso sem dar uma base ética e moral, muita gente pode pensar assim: se eu vim para aqui para ser feliz, então nem que seja pulando no pescoço de um, puxando o cabelo do outro, portanto você já feliz. Você não dá um norte para a vida da pessoa, um norte moral. Não. Ser feliz é uma consequência das escolhas que nós fazemos.
sem neurotizar as nossas imperfeições, porque tem gente que quando se torna espírita quer ser perfeito logo. Não vai ser. Quer ser anjo antes de ser gente. Não vai, a gente tem dor de barriga, mau humor, dor de cabeça, enxaqueca, briga com outro, tem dia que está impaciente, tem dia que está bom. Não vai, a gente vai virar anjo só porque se tornou espírita ou católico ou evangélico, não vai. Então a gente não pode neurotizar também a busca da perfeição. A busca da perfeição é um processo permanente, mas não neurótico. Saber que é imperfeito não para você se detratar. Ah, quem sou eu? Eu sou muito imperfeito. Sim, quem não sabe disso? Todo mundo sabe disso. Eu não preciso dizer para você que eu sou imperfeito. Preciso. Quem não sabe que eu sou imperfeito? Quem não sabe que a nossa vida é imperfeita? Mesmo ela sendo cheia de virtudes como é. Imperfeito não quer dizer não ter virtude. Imperfeito significa dizer que não tem todas as virtudes ainda. Só isso. Essa figura maravilhosa aqui. Se tivesse meio evidente aí, já viu a aula do Lindoso e tudo aqui. Mas tem os problemas, né? Pronto, os defeitos que ele não superou ainda. Como eu tenho os meus, como você tem os seus. Então a gente não pode neurotizar a nossa reforma íntima. A gente tem que dar à nossa reforma íntima um prumo, uma diretriz, mas com a consciência que é seguindo essa diretriz que nós vamos alcançar equilíbrio, harmonia, paz interior e, como consequência, a felicidade. Tudo isso porque saberemos expressar hoje, amanhã, mais tarde, em todo lugar, a nossa gratidão a Deus por tudo que o Pai sempre nos deu. Muita paz. Deus abençoe a todos.